gente, tudo bem? Sou o Antônio aqui de novo com vocês e nesses próximos vídeos eu vou falar bastante sobre projetos. Então, o que é um projeto? O que é uma proposta? O que significa isso, né? O que são os editais? Quais são as formas que a gente tem nas políticas públicas, dentro de programas ou leis, para propor os nossos projetos, as nossas intenções? Vou falar também sobre quais são as partes, as dimensões básicas de um edital. Então, onde a gente vai falar um pouquinho mais propriamente sobre a elaboração, a escrita dos elementos do projeto, vamos falar sobre documentos exigidos e também sobre as partes de anexos, que o Yuri também vai detalhar bastante no que tange a parte de comunicação, autodivulgação. E por fim, eu vou falar também sobre erros comuns, o que costuma acontecer que dificulta a nossa aprovação, o que a gente costuma fazer de errado e de problemas na hora de escrever, de propor algum projeto à nossa inscrição. Bom, e o que é um projeto? A gente costuma falar, vamos escrever um projeto, vamos elaborar um projeto, e aqui esse curso traz, e a gente já falou bastante sobre isso, que a gente chegaria no ponto de tratar sobre inscrição de projetos. Gente, um projeto, ele nada mais é do que uma intenção, do que uma ideia que a gente tem e que para de fato se tornar um projeto do ponto de vista formal precisa cumprir algumas exigências, precisa cumprir algumas formalidades. Para a gente dizer que a gente tem de fato um projeto elaborado ou pensado, a gente precisa que essa ideia ou que essa intenção defina muito claramente o que ela quer, o que a gente quer com isso. Onde é que a gente quer chegar com essa ideia? A gente quer com essa ideia realizar um show? A gente quer com essa ideia obter um tipo de apoio financeiro? A gente precisa também, para considerar a nossa ideia, a nossa intenção no projeto, definir como é que a gente vai fazer, quais são os passos para se alcançar esse objetivo, qual o tempo que a gente vai precisar para realizar isso. Pensar e formalizar, escrever, por que é importante que esse projeto, que essa intenção aconteça? A gente muitas vezes tem isso muito claro para nós mesmos e mesmas, mas é preciso também colocar isso para fora. Por que é importante esse projeto acontecer? Quanto esse projeto vai custar? São vários elementos que eu vou falar daqui a um pouquinho, num outro vídeo para vocês, mas que, se bem organizados, aí sim podem tornar a nossa intenção, a nossa ideia de fato um projeto. Enquanto essa intenção e essa ideia estiver solta ou não cumprir alguns requisitos, ela é só uma ideia, ela é só uma intenção. A gente até pode dizer, eu tenho um projeto de construir uma casa, eu tenho um projeto de estudar tal coisa. A gente usa esses termos, mas quando a gente fala de um projeto artístico-cultural, da inscrição de um projeto para um edital ou para uma lei, a gente tem aspectos a cumprir e formalidades para cumprir para essa inscrição. Então, eu vou falar bastante aqui sobre intenção, porque é importante a gente saber qual a nossa intenção ao pensar num projeto, ao imaginar que a gente tem um projeto a inscrever num determinado edital, numa determinada lei. Conhecer e investigar bastante qual que é a nossa intenção para inscrever uma proposta, um projeto, é fundamental, tanto para a gente escrever bem, colocar bem no papel aquela ideia ou intenção, ou também para a gente até poder depois fazer a gestão dessa iniciativa que a gente quer fazer, desse projeto, ou até depois avaliar se esse projeto deu certo ou não. Então, intenção é uma palavra-chave quando a gente fala de inscrever ou de elaborar um projeto. Bom, se eu já falei um pouco para vocês que um projeto, quando a gente fala desse campo artístico-cultural, é uma ideia, uma intenção bem formalizada, que cumpre aspectos, dimensões específicas, a gente precisa entender que as leis, os editais, os processos de seleção são mecanismos pelos quais os nossos projetos, as nossas ideias podem ser selecionadas ou serão avaliadas por uma possível seleção. Ou seja,
é via os editais, as leis, esses mecanismos todos que a nossa ideia vai poder ser apresentada para daí, se a gente tiver um projeto relevante, cabível, adequado às exigências, ser selecionado ou ser selecionada, né, no caso da nossa ideia. Então, esse é o primeiro ponto, entender que os editais, que são os pontos aqui, os elementos que a gente vai focar mais nesses vídeos, são as portas de entrada para as nossas ideias, para as nossas intenções. Então esses editais, leis de incentivo, qualquer mecanismo de seleção, costumam ter aspectos comuns, dimensões comuns que precisam ser cumpridas. Antes de eu falar em detalhes, né, de quais são essas dimensões e entrar um pouco mais na mecânica da elaboração, da inscrição de um projeto ou de uma ideia, é importante a gente entender que esses editais, né, essas leis, elas vão sempre trazer os contornos, os detalhes de como a gente precisa escrever, colocar no papel, né, o que a gente precisa fornecer de informações para estarmos aptos ou aptas para participar dessa seleção, desse mecanismo de seleção que é um edital, por exemplo. Todo bom edital vai trazer exigências, vai trazer muito claramente quais são os aspectos que são necessários a gente escrever, informar e também anexar, né, para a gente participar, estar aptos ou aptas a participar dessa seleção. Mas de modo geral, a gente pode entender assim, que os editais, esses mecanismos de seleção, eles vão sempre trazer uma parte informando o que precisa ser cumprido, o que é exigido para a gente estar apto ou apta a participar. Então, em termos de documentação, de partes do projeto que a gente precisa escrever, dos anexos que são pedidos. Quais são os critérios de seleção? Os editais, eles informam e precisam informar a partir de quais critérios os avaliadores e avaliadoras vão julgar o que a gente está propondo. A gente precisa saber se a parte estética é considerada, ou qual elemento da parte estética do que a gente está propondo é considerado. A gente precisa saber se o tempo de experiência é considerado também, se o material que a gente vai anexar, a qualidade do material que a gente vai anexar também vai ser considerado ou não, entre outros elementos. Mas os critérios de avaliação também são um dos pontos centrais que o edital precisa informar. E o outro ponto são os prazos, o que a gente precisa cumprir em termos de prazos para submissão, para inscrição de projeto, limites orçamentários, digamos que são os contornos que esse edital vai ter, né, e colocar para a gente, tanto em termos de prazos quanto de orçamento. A gente vai entrar em detalhes já sobre partes dos editais, mas por hora eu ainda queria falar um pouquinho sobre como é que as coisas funcionam aqui em Foz do Iguaçu. Bom, aqui em Foz do Iguaçu, como em muitas cidades, a gente tem, sem dúvida, os nossos editais também, que são lançados via Fundação Cultural. A Fundação Cultural é, aqui na cidade, o órgão que rege as políticas públicas de arte e cultura, super alinhadas ao Plano Nacional de Cultura e às definições de cultura que esse Plano Nacional prevê. Basicamente aqui, via Fundação Cultural, a gente tem duas formas, duas naturezas de seleção ou de editais. Editais para seleção de projetos, de iniciativas, ideias para concursos e prêmios ou eventos, e também editais para credenciamento. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre elementos que são comuns para esses dois editais, mas basicamente a gente precisa entender que editais para credenciamento buscam reunir inscrições de artistas, agentes de cultura, para compor um banco de referências para a Fundação Cultural para futuras possíveis contratações. É importante um órgão como a Fundação Cultural ter credenciados e credenciadas artistas que fazem parte da rede municipal para agilizar processos futuros, para possibilitar a contratação mais imediata para eventos,
para ações ligadas, por exemplo, a leis de incentivo ou leis de apoio, como a Lei Aldir Blanc, por exemplo. Os editais já voltados à seleção para concursos, prêmios ou eventos já buscam selecionar ideias para que a fundação possa colocar artistas ou realizar essas ideias em eventos, premiar essas ideias, premiar tanto projetos quanto artistas, ou seja, visam de alguma maneira oferecer algum recurso, oferecer algum benefício em troca de alguma produção ou de alguma apresentação. No site da Fundação Cultural vocês encontram exemplos de editais de credenciamento, de editais de apoio e seleção para prêmios ou concursos ou eventos. Então entrem nesses materiais, a gente vai colocar links nesse material que eu e o Yuri estamos falando várias vezes para vocês encontrarem referências e também estudarem, entenderem um pouquinho mais essas diferenças desses dois tipos de editais que são bem comuns aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Continua com a gente, no próximo vídeo eu vou dar mais detalhes sobre os elementos de um projeto, sobre a importância dos documentos, falar também das exigências legais e outras coisinhas mais. Então segue aqui com a gente, muito obrigado.